Agora a gente vai seguir com a nossa revisão do TVE Revista, viu? Com dicas para ajudar você a brocar no Enem 2021, que já começa no próximo domingo. O tema de hoje, já contei aqui, né? História. A gente vai conversar com o professor Ricardo Carvalho. Cadê? Ele aqui, ó, brilhando no nosso telão. Professor Ricardo, como sempre, seja bem-vindo, meu amigo, ao TVE Revista. Massa, Raoni, feliz demais de estar aqui com vocês nesse momento tão importante para essa meninada aí, né, para essa galera, que é o momento que antecede a entrada no ensino superior. Isso é muito especial, fico muito honrado de estar aqui, podendo ajudar de alguma forma. Ô, professor, eu acho bacana a gente bater esse papo, porque você já é um grande experiente, né, nessa revisão do Enem, está sempre aí com muitos alunos, ajudando, obviamente. Já ajudou muito aluno, inclusive, a tirar notas boas aí no Enem. Então me conta uma coisa, certo? O que é que o aluno precisa saber, certo? Para brocar esse Enem antes de fazer essa prova, hein? Me conte. Então vamos lá, o que a prova do Enem, em história em particular, né? Ciências humanas, assim, mas em história em particular, gosta muito de história contemporânea. E isso é bom, porque eu sei que a moçada tem essa preferência, né, pelas duas guerras mundiais, os conflitos do mundo contemporâneo, Guerra Fria, crise de 29, Revolução Russa, Brasil República. Então essa parte que envolve a história contemporânea, digamos assim, os últimos 150 anos da história humana aparecem demais. E aí, para te dar uma manha, assim, para poder você realmente ter a chance de fazer uma prova de humanas bem legal, estuda bem Revolução Industrial. Revolução Industrial, as suas 3 fases, né? Já se fala da 4ª Revolução, mas não caiu ainda no Enem. Então, importa você estudar a 1ª Revolução, 2ª Revolução, 3ª Revolução, lembrar das tecnologias que estão associadas a essa primeira fase, que é o Fordismo, né? Que vem com a 2ª Revolução Industrial, a 3ª Revolução Industrial, o Toyotismo. Então, todos esses aspectos da mudança da economia associados ao processo da Revolução Industrial é caminho certo. Eu nunca vi prova do Enem que não tenha caído as revoluções. Então, você fica bem ligado aí, porque é uma chance grande de cair. Quando a gente vem para a prova de História do Brasil, né, para as questões de História do Brasil, são mais ou menos 18 questões de história, mais assim, raiz, né? História roots mesmo, história essencialmente. Dessas 18 questões, a gente sempre tem questão de Brasil colônia. Você tem que estudar toda aquela coisa da história, né, do plantation, lembra? Economia baseada no mercado externo, trabalho escravo, latifúndio, monocultura. Então, Brasil colônia sempre está lá na prova. Muito Brasil Império. Se você gosta de Brasil Império, primeiro reinado, período regencial e principalmente segundo reinado. Foi um período muito importante da história humana. O segundo reinado é aquele período em que a economia brasileira sofre uma dinamização muito grande, vem o primeiro grande surto industrial, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre e assalariado, a transição da economia açucareira para a economia cafeeira, são marcas importantes dessa prova de história no Enem. Então, eu fiz aí, né, fiz um panorama aí geral, e agora, claro, tem as questões específicas, tem sempre uma questãozinha de antiguidade, tem sempre uma questão também de período medieval, feudalismo, mundo árabe, Império Bizantino. Então sempre tem uma questão assim, e Idade Moderna, cara, que é o assunto mais fácil de toda a prova, que é expansão marítima, renascimento, reforma, formação dos estados nacionais, absolutismo, mercantilismo. Tem pelo menos umas 2 questões aí desse tema, que é a Idade Moderna. Eu acho que a gente deu uma passeada boa aí, né, Raoni? Eu acho que o estudante aí já ficou ali, ó, estudando, já anotando tudo que você está falando. Ó, inclusive, vou dar uma dica, tá? Se o professor falou rápido demais, se você não entendeu, você pode voltar no nosso Facebook, né, e ouvir tudo, né, para anotar e pegar tudo certinho. Agora, professor, eu, por exemplo, sou apaixonado por história, sério. Desde a minha época de estudante, sempre foi a matéria que eu mais gostei bastante, mais gostava muito, enfim. Eu tenho um sonho, inclusive, quando ficar um pouquinho mais velho, voltar para a faculdade para estudar história, sério, eu sou apaixonado. E eu quero saber o seguinte, me conta uma coisa, existe a possibilidade do atual momento do país, tipo a pandemia, cair na prova, ou essas chances são bem remotas? Não, o Enem ele tem uma característica, ele usa temas, o que a gente chama de corte diacrônico, assim, né? Ele usa temas da atualidade, mas não necessariamente para cobrar dados. Não vai perguntar quantas pessoas morreram, né, quantos ficaram infectados, nada disso, assim, é bem difícil. Mas ele pode usar a pandemia atual, por exemplo, para fazer uma pergunta sobre revolta da vacina, que aconteceu durante a República Velha. Pode usar o momento atual do Brasil, que se discute muito, né, a questão da Constituição, semipresidencialismo, presidencialismo, parlamentarismo, fascismo, nazismo,
para cobrar a Segunda Guerra Mundial, para cobrar o modelo parlamentarista brasileiro do século XIX. Essa curva é possível, sim. A grande questão, Rani, é que com essa mudança política do Brasil, né, essa mudança de um governo mais à esquerda para um governo mais à extrema-direita, houve uma mudança da abordagem das questões, não do conteúdo. Você tem que estudar história, a mesma coisa, mas você pode ter uma mudança do foco. Então, os movimentos sociais têm desaparecido da prova, as questões com análise mais crítica também têm desaparecido, e essa semana, aliás, ontem, né, o presidente fez uma declaração polêmica dizendo que a prova do Enem vai ter mais a cara do governo atual. Você me permite, eu acho que o Enem não tem que ter cara de governo algum. Ciência é ciência. Quando a política começa a interferir na ciência, que deve ser a base do Enem, a gente já tem que ficar um pouco preocupado. Então, eu acho que essa declaração dele é mais voltada para a prova de redação, né? A gente deve ter uma questão, um tema de redação menos social, menos crítico, mais ligado talvez a fontes de energia, né? Questões alternativas da energia, ligados mais a talvez movimentos populacionais, que já caiu no Enem pelo menos umas 2 vezes. E isso acaba seguindo a linha da prova de história também. Então, a gente deve ter uma prova cada vez menos crítica, pelo menos enquanto perdurar esse modelo de governo no Brasil à direita, e mais conteúdo. Então, causas, consequências, fatores, desenvolvimento do processo histórico, isso vale mais. Então, é bom você ficar mais atento à parte mais do conteúdo histórico e menos, assim, preocupado com as interpretações dos movimentos sociais, das ideologias e etc. Eu acho muito importante você tocar sobre isso, professor, porque a gente também viu, né, a crise do INEP, 35 profissionais ligados diretamente à realização dessas provas do Enem foram desligados, né, saíram também. Eu quero saber o seguinte, você acredita que a avaliação, né, quem corrige as provas, pode mudar o ponto de vista histórico, pode ter alguma influência, ou o estudante pode ficar despreocupado em relação a isso? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Os corretores, eles não necessariamente seguem a linha ideológica do Estado brasileiro, como eu disse, mais à extrema-direita. Mas é bom que você fique atento para o discurso na redação, né? Evitar um discurso que, isso os professores de redação sempre sinalizam, um discurso que possa parecer um discurso mais panfletário, né, de argumentação ideológica, e fazer uma prova, eu diria, mais formal. Eu faria uma redação mais formal, menos opinativa, digamos assim, sem, claro, perder o seu senso crítico. E na prova de história não, até porque, Rony, é ABCDE, né, cara? Então, você não tem muito, o cara não pode mudar o gabarito por conta disso. Eu acho que o que muda é a redação das questões, mas não o gabarito. O gabarito não vai mudar, porque os caras não podem mudar. Acho que eles mudariam se fosse possível, né? O presidente já gostaria de ver a prova. Imagina, cara, onde é que a gente chegou? O cara disse que queria ver a prova antes, né? Mas é isso mesmo, são tempos sombrios, mas que a gente vai superar, não tenho dúvida nenhuma. E o Enem vai voltar toda a força que tem, como teve 9, 10 milhões de inscritos, né? Essa queda, tudo é um momento difícil que a pandemia trouxe, que o descrédito com a educação a nível federal, né? Também, mas que isso passa, tudo passa. E a gente vai ultrapassar esse momento doloroso da história, quem sabe você já na universidade, que é o que eu torço. Esqueça, eu acabei de escrever uma matéria agora de manhã para um veículo, e eu dizia assim, esqueça o desânimo, esqueça o desencanto, esqueça a decepção com a condução federal em relação às universidades, porque tudo passa e você em 2023, 2024, você vai estar na universidade. Então corra logo para poder a gente viver esse novo Brasil que virá, sem dúvida nenhuma, com, quem sabe, um diploma na mão, quando Exato, o ciclo professor. E a gente está numa nova fase na história do nosso país. Não por acaso, né, professor? A gente tem o menor índice de inscrição desde 2005, né? Isso mostra muito como o nosso governo está tratando a nossa educação. Só para a gente encerrar, tá? Dicas rápidas para o nosso estudante. Por exemplo, vale a pena ver simulado? E uma outra dica aqui que eu estava pensando agora, enquanto a gente estava batendo esse papo, muitos canais no YouTube, certo? Tem conteúdos voltados à história, nostalgia, Manual do Mundo, Vocalizando a História, o Buenas Ideias, enfim, diversos canais já falam sobre isso. Pode ajudar o aluno ou é melhor o aluno focar mesmo no livro ou ver outro tipo de conhecimento? Dicas rápidas. Rápido, eu acho que sim, acho que você tem que procurar as videoaulas, tem muitas, tem pelo menos umas 500 videoaulas minhas aí no YouTube, né, no Instagram, é só procurar a gente.
Tem as revisões que a gente vai fazer amanhã, depois de amanhã, na sexta-feira. Nós faremos algumas revisões online e algumas presenciais de grande porte. É só procurar a gente nas redes sociais, você vai ver lá o link para se inscrever. Eu acho que o caminho é esse, Raoni. Estudar um pouquinho, revisar aqueles assuntos que você acha que você tem uma potência maior de resultado. E as videoaulas que estão no YouTube, os canais de Instagram, porque eu acho que ajudam sim. Seguir a gente também nas redes sociais, que você vai ver muito projeto bacana de revisão nesse final de ano aí. Professor Ricardo, muito obrigado. Sempre um prazer conversar contigo e até a próxima. E deixa logo o seu canal de Instagram aí, rapaz, para todo mundo seguir. Então tá. É @Rick, R-I-C-K, _2030, 2030, já tô lá no futuro. Então é @Rick, R-I-C-K, _2030. Muito obrigado, professor, e até a próxima, beleza? Agora, a gente fala, das maratonas dos aulões 100%, né, que continuam na TV Educa Bahia. Você pode acompanhar as aulas no site e também na TV. Olha, essa semana com conteúdos preparatórios, claro, para o Exame Nacional do Ensino Médio. E os estudantes podem acessar as aulas na TV, como eu sempre falo aqui, que é coladinho com o sinal digital da TV. Se é seu canal, você assiste a gente no canal 10.1, como a galera aqui de Salvador. É só você fazer o seguinte, pega o seu controle no botão de mais do canal e bota um para cima, que é o canal 10.2, tá? É sempre assim, coladinho. E também tem tudo lá no site, né? Toda a programação completa, no site educabahia.gov.br. A ação contempla, obviamente, 4 áreas de conhecimento, além de redação. Gente, olha, é o momento de revisar. Quem estudou, estudou. Certo? E agora você faz aquela revisão, vai na mãe e relaxa um pouquinho, viu, estudante? Controla essa ansiedade para domingo você arrasar nas provas. E eu lembro mais uma vez que nessa semana o TVR Revista está com programação especial com professores que vão te ajudar com dicas, tá bom?